Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já sentiu o peso de uma luta que poucos ousam confessar. Uma batalha silenciosa que acontece nas sombras da sua caminhada espiritual. Talvez você tenha se perguntado, por que eu, que busco servir a Deus, enfrento tentações tão intensas? Ou, como é possível que alguém chamado para um propósito divino lute tanto contra a luxúria? A verdade é mais profunda e surpreendente do que você imagina. E se você ficar comigo pelos próximos minutos, você descobrirá não apenas por que essa luta é tão real entre os escolhidos, mas também como ela pode ser vencida. Deixe seu like se você já se identificou com essa batalha, porque hoje vamos expor o que ninguém fala abertamente sobre os ungidos de Deus. A história está repleta de homens e mulheres poderosos na fé que enfrentaram essa mesma batalha que você pode estar vivendo agora. Rei Salomão, conhecido como o homem mais sábio que já existiu, permitiu que seu coração fosse desviado por suas muitas esposas e concubinas, levando-o a adorar ídolos estrangeiros. José do Egito foi tentado intensamente pela esposa de Potifar, enfrentando uma pressão que poderia ter destruído seu destino. Até mesmo o apóstolo Paulo admitiu abertamente sua luta interna quando escreveu em Romanos capítulo 7. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Essas não são coincidências. Existe um padrão, uma estratégia específica do inimigo que visa exatamente aqueles que carregam a unção e o propósito de Deus. Você precisa entender que não estamos falando apenas de fraqueza humana comum. Estamos diante de uma guerra espiritual estratégica, onde o adversário conhece exatamente onde atacar para causar o máximo de dano. A luxúria não é apenas um impulso natural. Ela se torna uma arma direcionada contra aqueles que representam uma ameaça real ao reino das trevas. Quando você começa a caminhar no seu chamado, quando sua luz começa a brilhar e impactar vidas, é exatamente aí que as forças espirituais malignas intensificam seus ataques e a luxúria se torna uma das principais estratégias utilizadas. A primeira razão pela qual os escolhidos enfrentam essa batalha secreta é que eles possuem uma sensibilidade espiritual aguçada que os torna alvos preferenciais. Quando Deus chama alguém, ele desenvolve nessa pessoa uma percepção espiritual mais apurada. Você consegue discernir atmosferas, sentir a presença de Deus com mais intensidade, perceber quando algo não está certo espiritualmente. Mas aqui está o que muitos não percebem. Essa mesma sensibilidade que te conecta com o divino também te torna mais consciente das tentações e dos ataques do inimigo. É como se você tivesse antenas mais sensíveis, captando tanto as frequências celestiais quanto as demoníacas. O inimigo sabe disso e usa essa sensibilidade contra você, enviando tentações mais sutis, mais elaboradas, que se aproveitam da sua própria percepção espiritual. A segunda razão é que o isolamento natural dos escolhidos cria terreno fértil para batalhas secretas. Ser escolhido significa, muitas vezes, andar por caminhos que poucos compreendem. Suas decisões são questionadas, seus padrões são diferentes, sua forma de ver a vida não é compreendida pela maioria das pessoas ao seu redor. Esse isolamento, embora necessário para o seu crescimento espiritual, pode se tornar uma armadilha perigosa. Quando você não tem pessoas que realmente entendem sua jornada, quando não consegue compartilhar suas lutas mais profundas, por medo de julgamento ou por falta de quem possa verdadeiramente te aconselhar, você acaba travando suas batalhas sozinho. A luxúria prospera no silêncio e no isolamento. Ela se alimenta da vergonha e do segredo, crescendo nas sombras onde ninguém pode te ajudar ou te fortalecer. Provérbios 17:17 nos lembra que em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão.
Mas quando você se isola, priva-se dessa força que vem da comunhão verdadeira. A terceira razão é que a intensidade do seu chamado determina a intensidade dos ataques que você enfrentará. Isso não é uma teoria, é uma realidade espiritual confirmada pela própria experiência de Cristo. Quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba, qual foi o próximo evento registrado nos evangelhos? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não é coincidência que logo após a confirmação do seu chamado, vieram as tentações mais intensas. O inimigo conhece seu potencial, ele vê o impacto que você pode causar no reino de Deus, e por isso ele não medirá esforços para te derrubar antes que você alcance sua plenitude. Quanto maior for sua capacidade de influenciar pessoas para Cristo, de trazer transformação, de manifestar o poder de Deus, maior será a pressão que você enfrentará. A luxúria se torna uma arma predileta, porque ela não apenas te paralisa espiritualmente, mas também pode destruir sua reputação e credibilidade, anulando anos de construção ministerial em questão de momentos. A quarta razão está enraizada nas feridas emocionais não tratadas que existem na vida de muitos escolhidos. Deus frequentemente chama pessoas que passaram por grandes sofrimentos, rejeições, abandonos, traumas emocionais profundos. Essas experiências, quando não são adequadamente curadas pelo poder de Deus, se tornam portões abertos para a luxúria. Quando seu coração está ferido, quando existe um vazio emocional causado por rejeição ou falta de amor genuíno, a luxúria aparece como um anestésico temporário, uma falsa solução para a dor. Ela promete preencher o vazio, oferecer aceitação, proporcionar prazer que mascare a dor interior. Muitos escolhidos caem nessa armadilha porque confundem luxúria com necessidade emocional legítima. Eles buscam na sexualidade desregrada aquilo que só pode ser verdadeiramente satisfeito no relacionamento íntimo com Deus e em relacionamentos saudáveis. Isaías 54:17 proclama que toda arma forjada contra ti não prosperará. Mas isso requer que você permita que Deus cure suas feridas interiores, fechando esses portais que o inimigo usa para te atacar. A quinta razão é o desequilíbrio entre poder espiritual e disciplina da carne. Muitos escolhidos desenvolvem dons espirituais poderosos, conseguem ministrar com unção, operar em milagres, profetizar com precisão, mas negligenciam o fortalecimento do seu homem interior através da disciplina espiritual. Eles se tornam espiritualmente poderosos, mas carnalmente indisciplinados. Paulo alertou sobre isso em 1 Coríntios 9:27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma a ficar reprovado. O apóstolo entendia que ter poder espiritual não significa automaticamente ter controle sobre a carne. Na verdade, quanto maior seu poder espiritual, maior deve ser sua disciplina pessoal. A luxúria se aproveita exatamente desse desequilíbrio. Quando você consegue ministrar poderosamente no domingo, mas vive de forma desregrada durante a semana, quando você pode orar pelos outros, mas não ora por si mesmo com a mesma intensidade, quando você jejua esporadicamente, mas não desenvolve uma vida de constante mortificação da carne, você cria um ambiente propício para quedas morais. Mas aqui está a verdade que vai te libertar. Reconhecer essas razões não é motivo para desespero, mas para estratégia. Quando você entende como o inimigo opera, você pode se posicionar defensivamente e partir para o ataque. A batalha contra a luxúria não se vence com força de vontade ou promessas vazias feitas na emoção. Ela se vence com estratégia espiritual, com disciplinas que fortalecem seu espírito e enfraquecem sua carne, com cura interior que fecha os portões que o inimigo usa para te atacar.
Primeiro, você precisa quebrar o isolamento. Encontre alguém maduro espiritualmente, alguém que já venceu essa batalha, alguém que possa caminhar com você nessa jornada. Tiago 5,16 nos ensina: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A confissão não é apenas sobre perdão, é sobre quebrar o poder do pecado através da transparência. Quando você traz sua luta para a luz, quando compartilha com alguém de confiança, você retira da luxúria seu principal combustível, que é o segredo. Segundo, estabeleça disciplinas espirituais não negociáveis. Jejum regular, oração intensa, meditação na palavra de Deus, adoração prolongada. Essas não são sugestões, são armas de guerra. 2 Coríntios 10:4 nos assegura que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você precisa usar essas armas consistentemente, não apenas quando está sendo tentado, mas diariamente, fortalecendo seu espírito para resistir quando a tentação vier. Terceiro, busque cura interior com seriedade. Identifique as feridas emocionais que ainda não foram tratadas e permita que o Espírito Santo faça uma obra profunda de restauração em seu coração. Muitas vezes, a luxúria é apenas um sintoma de problemas mais profundos que precisam ser curados na raiz. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem tocou algo real em seu coração. Não deixe essa revelação passar em vão. Deixe seu like neste vídeo se ele te ajudou a entender melhor essa batalha. Comente abaixo uma palavra de vitória, profetizando sobre sua própria vida que você vencerá essa luta. Compartilhe este conteúdo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa verdade. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque continuaremos trazendo conteúdos que te fortalecerão nessa jornada espiritual. Lembre-se, ser escolhido não significa ser perfeito, mas significa ter acesso ao poder de Deus para vencer qualquer batalha. Sua luta contra a luxúria não é sinal de que você não é verdadeiramente ungido. É sinal de que você é uma ameaça real para o reino das trevas. Continue lutando, continue buscando a Deus, continue andando no seu propósito. A vitória não é apenas possível, ela é garantida para aqueles que não desistem de lutar a boa luta da fé.